Continuando, o que causa ansiedade? O que causa ansiedade? A causa da ansiedade nada mais é que uma reação normal do corpo diante de eventos futuros. É um tipo de adaptação evolutiva que o ser humano encontrou para que a sua chance de sobrevivência aumentasse. Interessante. Como já falamos, esse sentimento de ansiedade é algo normal e até mesmo necessário. Por exemplo, a ansiedade de ir mal na prova do concurso pode te levar a estudar mais e se preparar melhor para o dia do exame. Além disso, pensar no que pode dar errado em um passeio, por exemplo, pode te ajudar a se planejar melhor e desfrutar mais esse momento. Contudo, há um limite para essa ansiedade do bem. Ansiedade do bem. Todos esses aspectos são normais. Geram-nos ansiedade, mas é normal, ansiedade do bem. E que interessante, né? O sinal de alerta deve ser quando um pequeno evento do dia causa uma ansiedade desproporcional. Quando esse sentimento passa a atrapalhar o seu dia a dia e te impede ou dificulta a realização de atividades comuns, pode já ter se transformado em um transtorno de ansiedade. Mas afinal, o que causa o transtorno de ansiedade? Bom, a causa desse transtorno ainda não é completamente conhecida e pode variar entre diversos aspectos. Eu faria aqui um parêntese, porque aqui os nossos companheiros estão abordando clinicamente. Aqui não tem a participação do Espírito Eterno. É só abordagem clínica. O transtorno ainda não é completamente conhecido, a causa conhecida, e pode variar entre diversos aspectos. Misericórdia. O Espírito Eterno, que traz a sua bagagem. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto aqui, deixa para a Joana depois nos trazer a luminescência. No entanto, há evidências científicas de que uma série de fatores de risco podem desencadear um transtorno de ansiedade. Agora vai citar. Isso é interessante, porque veja bem, nós vamos fazer uma análise desprendendo o aspecto espiritual. É fundamental, porque existem as pessoas que ficam obcecadas. Tudo é espírito, tudo é espírito, tudo é espírito. Espera. Primeiro vamos tirar a parte emocional, física, para depois de eliminarmos todas as pendências do corpo físico, do corpo emotivo e do corpo mental, darmos aso ao caso espiritual. Como, por exemplo, os casos científicos, né? Dentre eles é citado genes específicos ligados à ansiedade. Se um paciente de primeiro grau
teve algum transtorno de possibilidade, algum transtorno, a possibilidade de desenvolver também é bem maior. De pai para filho, não é? O pai é completamente ansioso. Consequentemente, o filho desenvolverá a ansiedade, porque vai levar o gene, né? Fatores ambientais. Trabalho muito estressante. Rotina de vida agitada. Isso é muito comum. Infelizmente, hoje, a exigência para conosco é muito grande. A competitividade, as pessoas precisam estar atualizadíssimas. Do contrário, o carro passa por cima, não é? Tipo de personalidade. Algumas pessoas têm uma base ansiosa, ou seja, sua própria personalidade as coloca em risco de desenvolver um transtorno. A pessoa tem isso porque traz o gene. Ou nós, já com a compreensão que nós temos da doutrina, vem do inconsciente coletivo, né? Sexo e gênero. Mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver um transtorno de ansiedade. É normal. Meu Deus, isso é comum, isso é evidentíssimo. Por quê? Porque a mulher ela é extremamente conectada a tudo e a todos. Ela é antenada. E isso desgasta a coitada da mulher, não é? Não tem nem dúvida que desgasta. Se preocupa com o trabalho, se preocupa com o filho, se preocupa com o salário, não é? O marido perde o serviço, ela se descabela, o filho começa a ter febre. Enfim, mulher é mais propensa para os transtornos de depressão. Trauma. Um evento de alto impacto emocional, como, por exemplo, abusos, são fatores de risco para transtornos de ansiedade. Meu Deus, hoje em dia é o que nós mais temos. Abusos de todas as naturezas. Abuso infantil. Meu Deus do céu, abuso infantil. Não é? A criança vai levar para toda a sua vida aquele trauma que só os anos poderão se incumbir e o meio com o qual a pessoa vai viver, né? Quais são os tipos de ansiedade? Dentro do transtorno de ansiedade e estresse, existem diversos tipos de ansiedade já catalogados e cada um tem sua especificidade. Entende? Vamos citar 5 casos que nós já temos catalogados, né? Vamos citar 5 casos. Transtorno de ansiedade generalizada. O próprio tema está dizendo, né? Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né? É um dos tipos de ansiedade mais comum e é caracterizado pela combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente, ou seja, a ansiedade passa a interferir na rotina com sintomas físicos e emocionais. Transtorno de pânico.
É um transtorno de ansiedade caracterizado por crises intensas, inesperadas, seja síndrome, esta síndrome está muito relacionada aos sentimentos de medo, de desespero, diante de situações do futuro. Nesse caso, a pessoa sente uma sensação forte de que está prestes a morrer e perdendo o controle de si própria. Além disso, a sensação pode ser descrita como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. Não é? Fobia social, né? É um transtorno ligado a um medo da interação social. A pessoa não consegue entrar num supermercado, não consegue ir num meio de pessoas, né? Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que é muito comum falado hoje em dia, né? O medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível, ou para os outros, como a culpa. Além disso, é caracterizado por movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é causado por um trauma ou evento terrível, ou seja, a pessoa passa a ser, por momentos de confusão e medo, recordando os mesmos sentimentos que sentiu durante uma situação que foi traumática e o atingiu. Então, vejamos bem, aqui nós temos uma série de citações, vamos procurar passar isso no descrição do vídeo. Voltaremos.